Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de energia. Todos os nossos trabalhos, tudo que a nossa célula faz, tudo que o nosso corpo faz, requer energia. A movimentação celular, a secreção de substâncias, transmissão de impulsos nervosos, contração muscular, tudo isso precisa de energia. Perguntinha, você comeu hoje? Sim, né? O que vocês comeram? Tinha muita energia? Gerou muita energia para o teu corpo? Você se sentiu forte para poder realizar o teu trabalho depois que você comeu? Não, né? A princípio dá uma preguicinha e depois você começa a ficar mais animado, né? Porque a gente armazena um monte de alimento, a gente gasta energia para digerir e aí depois as nossas células começam a quebrar as moléculas de glicose para gerar o nosso ATP, adenosina de trifosfato. Como que essas células obtêm essa energia? Vocês sabem? Vocês já fazem ideia? Vamos descobrir hoje? Bom, existem duas formas de obtenção de energia dos organismos vivos. Uma delas é chamada fotossíntese e a outra é chamada respiração. Hoje nós vamos falar de respiração celular, que ocorre em seres heterotróficos. O que significa isso? Seres que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Nós precisamos nos alimentar, precisamos comer alguma coisa para produzir energia. Nós comemos, depois essas partículas são quebradas em partículas menores e aí a gente consegue converter a energia que está presente no alimento em energia utilizável pelas nossas células em formato de ATP, por uma organela chamada mitocôndria. A outra forma de obtenção de energia é a fotossíntese, que são realizadas por seres autotróficos, que conseguem produzir o seu próprio alimento. Como que eles conseguem produzir seu próprio alimento? Com a luz solar. A luz solar, ela vai gerar o calor inicial para uma reação química entre uma molécula de gás carbônico e uma molécula de água. Então, essa reação que acontece com o calor da luz solar, com uma molécula de gás carbônico e uma molécula de água, gera uma molécula de glicose, uma molécula de oxigênio e uma molécula de ATP. Então, esse oxigênio ele é liberado na atmosfera, porque a planta não vai utilizar esse oxigênio. Ela armazena a glicose para realizar futuras respirações celulares, quando não tiver luz solar, por exemplo, e o ATP ela utiliza ali simultaneamente, quando assim, sempre que ela precisa, né? Então ela vai usar esse ATP. Isso é realizado lá nos plastos, né? Nos cloroplastos presentes nas partes verdes das plantas, algas e alguns protozoários. Bom, então hoje nós vamos falar de respiração celular. Porque nós somos heterotróficos, nós produzimos nossos alimentos e aí a gente tem uma organela chamada mitocôndria que vai auxiliar nessa produção de energia. Então, por que essa mitocôndria auxilia? Porque nós não usamos a glicose de forma imediata. Então, quando a gente consome aí um bolo, um doce, um leite, ou um churrasco, né? Você come ali a carne, você vai adquirir ácidos graxos, né? A gordura ali que está presente na carne. Nós não utilizamos isso imediatamente. O que nós fazemos com isso? A gente pega a molécula de glicose, manda para dentro das nossas células. Lá dentro das nossas células, elas vão ser sintetizadas dentro da mitocôndria e convertidas em outras moléculas até chegar à molécula de ATP. E aí a gente vai poder utilizar essa molécula com facilidade. A palavra mitocôndria é de origem grega, de onde vem mitos, que significa linha, e cóndrio, que significa grânulo. Então, normalmente, vocês vão encontrar as imagens referentes à mitocôndria em formato de grão ou de bastonete.
Então, ele tem essa roxinha que vocês estão visualizando agora. Ela é em formato de bastonete. Então, essa aqui é em formato de bastonete. E aí, você pode encontrar algumas imagens também que elas vão estar em formato de grão. Então, ela tem mais ou menos essas duas estruturas, tá? Essa aqui é uma mitocôndria clássica, básica. E aqui a gente tem as partes dessa mitocôndria. Então, o que é? Quais são a sua constituição? Na nossa lista de exercícios da parte 2, tem para vocês desenharem uma mitocôndria. E aí, como vocês vão fazer o desenho? Então, nós temos aqui uma membrana externa, que é essa parte marronzinha. Tem aqui a membrana externa. Depois, você tem uma membrana interna, DNA. Repara nesse detalhe do DNA, que ele é circular. Depois eu vou falar sobre isso. Essa parte azul aqui é chamada de matriz mitocondrial. Nós temos os espaços intermembranoso, que vai ficar entre uma membrana e outra ali, nas suas dobras, que essas dobras dela parecem uma bolsa achatada, e aí fica esses espaços intermembranoso dentro da mitocôndria. A crista, ela fica, onde está essa membrana interna, ela fica bem por cima, assim, no alto dessa membrana interna, é o que nós chamamos de crista. Os ribossomos, que estão presentes também, específicos da mitocôndria, e alguns glânulos que estão ali presentes. E tem partículas sintetizadoras de ATP, que estão liberadas ali dentro. Então, essa é mais ou menos a sua constituição. A membrana externa e interna, você repara bem que ela tem duas membranas. Ela tem DNA, tem a parte da matriz, que é como se fosse o citoplasma de uma célula comum. A mitocôndria tem a sua própria matriz, seu próprio citoplasma. Ribossomos, a crista, né, que é a parte superior aí dessa membrana interna. E os glânulos e as partículas sintetizadoras de ATP. Bom, essa aqui também, né, aqui tá só os básicos, né, membrana externa e interna, crista mitocondrial, matriz mitocondrial. Então, olha aqui como que é o formato dessa membrana, tá? Então, vamos fazer a gente tem um corte aqui transversal dessa mitocôndria e aqui dá pra gente visualizar essa membrana. A membrana da mitocôndria, ela é semelhante à membrana plasmática. Como que é o formato da membrana plasmática? Nós temos uma dupla camada fosfolipídica. Essa dupla camada fosfolipídica, ela tem a cabeça polar, cauda apolar. Lembra que a cabeça vai entrar em contato com a água, a cauda dela, ela é apolar, então ela é heterofágica, então ela não aceita o contato com a água. Então, as duas partes das caudas sempre elas vão ficar direcionadas para dentro. E entre essas membranas, você vai ter várias partes de moléculas de proteínas, lipoproteínas, que vão estar junto com essa membrana. Então, a membrana externa ela vai ser um pouco mais lisa, com poucos outros tipos de moléculas ali próximo, e a membrana interna ela já vai ser cheia de materiais, de moléculas de proteína, de lipoproteínas, de glicolipídios, para poder auxiliar essa membrana interna na hora do processo de respiração celular. Então, tentem colocar em mente mais ou menos que a membrana externa ela é um pouco mais simples, sem excesso de proteínas e outras substâncias ali no meio. E aqui não, já na segunda membrana, que é essa membrana mais interna aqui, você já vai ver que existe uma grande quantidade de outras moléculas que vai auxiliar no processo de respiração. Bom, essa mitocôndria ela vai ter enzimas e coenzimas que vão auxiliar nesse processo de reação para transformação da energia celular. Por exemplo, para quebrar uma molécula, então ela usa a enzima
ao invés de usar energia. Então, para juntar uma molécula, ela vai usar uma enzima ao invés de usar um ATP. Então, às vezes, quando ela utiliza a enzima, ela vai ter um menor gasto energético, porque a enzima ela pode ser utilizada e ela não vai ser degradada durante o processo. Terminou o processo, a enzima continua ali do mesmo jeito. O ATP não, se ela usar o ATP, esse ATP no final você não tem mais ele. Então, ela gastou uma energia. E se ela pode usar uma enzima, isso facilita para ela controlar o seu gasto energético. Elas são autorreplicáveis, tá? As mitocôndrias são como a boa parte dos organismos unicelulares. Eles não precisam de um parceiro sexual para poder se multiplicar. Então, ela sempre que a célula precisa de uma quantidade maior de energia, ela vai se autorreplicar. E aí ela dá uma origem a uma outra mitocôndria sempre que a célula precisar aumentar a sua produção de ATP. Ocorre em todas as células eucariontes, tá? Todas as células eucariontes vão ter mitocôndria. Então, quer dizer que uma bactéria não tem mitocôndria? Não, uma bactéria não tem uma mitocôndria. Uma ameba não tem uma mitocôndria. Esses seres organismos plasmodesmos não têm uma mitocôndria, que são organismos unicelulares. Quem tem mitocôndria são seres eucariontes, que são seres mais evoluídos, e daqui a pouco eu explico para vocês o porquê da presença dessa mitocôndria em determinados organismos e não em todos. Quantidade variável, tá? Essa quantidade de mitocôndria vai depender do tipo de célula, da função da célula nesse organismo e para que a célula vai precisar ter um maior gasto de energia. Por exemplo, se eu estiver falando de células do neurônio, então os nossos neurônios, os nossos axiônios vão ter uma quantidade maior de mitocôndria do que, por exemplo, uma célula dos nossos ossos. Por quê? Porque lá os neurônios vão precisar dessa energia o tempo todo para poder fazer as sinapses, para poder fazer a comunicação celular, para emitir sinais para o nosso corpo. Quando a gente tem quando você machuca, você tem uma percepção, você enxerga, você sente, usa os seus sentidos como um todo. Então, a gente vai precisar de uma grande quantidade de energia nos nossos neurônios para que eles possam funcionar plenamente. Localiza-se sempre próximo à estrutura onde vão desenvolver o trabalho, então ela está ali próximo a doar essa energia com mais facilidade. Eu tenho aqui esse desenho de um espermatozoide, e aí a gente já falou do espermatozoide em 3 momentos, né? A gente falou da importância da estrutura do espermatozoide quando a gente falou do citoesqueleto, por causa do flagelo dele. A gente falou também lá no citoplasma e agora. Porque aqui o flagelo, ele tem as proteínas, os microtúbulos que vão formar essa cauda. Você tem a movimentação do citoplasma que vai fazer com que essa cauda tenha movimento, tenha impulso para que ela se movimente e o flagelo saia de lugar, e o espermatozoide saia do lugar. Além de ter aqui, ó, logo abaixo do conteúdo de DNA, você tem aqui as mitocôndrias, porque ela vai gerar energia para carregar esse DNA o mais rápido possível até ele chegar no óvulo. E aí ele tem o espermatozoide. Então, a gente tem aqui essa estrutura do espermatozoide, e aí ele tem o acrossomo, onde vai ser essa cápsula que vai armazenar o DNA, o núcleo onde está o DNA armazenado ali dentro, toda a informação genética do indivíduo, lembrando que é a metade da informação genética, né, daquele indivíduo, as mitocôndrias para gerar energia e o flagelo para dar o impulso da movimentação. E aí ele se movimenta, então ele vai sair ali junto com o esperma para chegar até o óvulo e esse óvulo ser fecundado. Como surgiram as mitocôndrias? Vocês fazem ideia de como que elas surgiram? Linda essa mitocôndria, né? Olha que desenho massa que eu encontrei.
Bom, as mitocôndrias, elas têm uma teoria, tá? É uma teoria, gente. O que significa teoria? É algo que não foi experimentado, não teve um experimento científico que comprovou os dados, que teve os números com os dados, mas é uma teoria que as evidências mostram que pode ser comprovada essa ideia. Bom, então, o que são essas organelas? Vamos pensar assim, vamos fazer uma viagem no tempo e pensar lá na evolução celular. Há aproximadamente 2,5 bilhões de anos, tem tempo, né? Aproximadamente 2,5 bilhões de anos, elas estabeleceram uma relação de endossimbiose com uma célula mais evoluída. O que significa isso? Que em algum momento no processo evolutivo, uma bactéria primitiva, ela era mais simples, mas altamente eficiente no seu processo alimentar. Ela entrou numa célula mais evoluída, ela foi fagocitada. Vocês lembram bem o que é isso, né? Ela foi fagocitada por essa célula mais evoluída e permaneceu ali dentro. E aí quando ela entra, ela recebe uma membrana plasmática aqui da célula mais evoluída que vai formar uma vesícula. Só que essa bactéria, ela não vai ser digerida. Ela vai ficar ali, ela vai permanecer ali dentro. Por quê? Porque essa entrada dessa bactéria não foi incômoda. Agora, por exemplo, quando o vírus entra no nosso corpo, nós reagimos porque ele nos incomoda. Só que essa bactéria, quando ela entrou em um ser mais evoluído, ela trouxe benefícios para esse ser que a recebeu. E aí ela vai ser uma mútua cooperação. A gente pode chamar de simbiose, de relação mutualística, de protocooperação. Por quê? Porque ambos se beneficiam da situação. Ah, mas o que a célula hospedeira ganhou com isso? Bom, a célula hospedeira, ela vai ganhar uma organela que vai ser altamente eficiente no uso da alimentação. Então, ela pega uma molécula de glicose, quebra ela em partículas menores e armazena essa energia em uma molécula de ATP. E aí a célula não precisa usar a sua energia para quebrar a glicose, porque essa organela ela vai fazer isso de forma muito eficiente e de uma única molécula de glicose ela vai gerar uma grande quantidade de ATP. E o que essa bactéria ganha com isso? Ela ganha uma casa, né? Ela ganha um local para ela ficar protegida aí pelos próximos bilhões de anos e ela vai ganhar o alimento pronto. Então, ela além de se alimentar, o excedente dela ela armazena para a célula hospedeira. E aí essa simbiose a gente fala que ela foi favorável devido a essa mútua cooperação, onde a célula oferta proteção, nutrientes, porque ela dá ali um lar para ela, e a outra vai favorecer o maior rendimento energético e aproveitamento dessa molécula de glicose em forma de ATP. Essa hipótese ela é fundamentada, tá? Então, existem algumas evidências científicas para falar que essa hipótese é verdadeira. Uma dessas evidências é a presença do material genético circular. Lembra quando eu mostrei para vocês a mitocôndria? Ela tem um material genético circular. Esse material genético circular, ele vai ser importante para que essa mitocôndria ela se autorreplique quando a célula precisa ter um gasto maior de energia. A presença de RNA ribossômico aqui dentro, porque lembra que ela tem ribossomos, então esse RNA ribossômico resulta ali dos resíduos desses ribossomos, e aí ele é diferenciado com um menor teor proteico do que o ribossomo normal, mas existe ali dentro. E devido à existência de duas membranas, ela já tinha sua própria membrana. Quando ela entra dentro dessa célula hospedeira, ela recebe uma segunda membrana. E aí, quando eu mostrei para vocês a estrutura das duas membranas, a primeira membrana ela é bem simples e a segunda membrana é altamente complexa. E aí ela vai utilizar essa membrana para fazer o processo de divisão celular. Outra organela que
existe uma teoria simbiótica também, são os cloroplastos. Os cloroplastos provavelmente também chegaram em alguns grupos de células por meio desse processo simbiótico. No entanto, a gente já tinha a célula que recebeu a mitocôndria, ela vai se dividir, e aí um grupo vai receber cloroplastos e outro grupo não vai receber cloroplasto, infelizmente. Nós, seres humanos, animais, fazemos parte do grupo que não recebeu essa célula fotossintética aí dos cloroplastos. Quem recebeu? Alguns protozoários, as algas e os nossos vegetais. Então, todas as nossas plantas têm cloroplastos, todas as nossas algas têm cloroplastos, alguns protozoários têm e nós não recebemos. Então, nós animais, fungos, nós não temos cloroplastos para poder auxiliar no nosso processo fotossintético. A divisão das mitocôndrias, né, eu havia comentado com vocês, depende da necessidade da célula. Uma mitocôndria surge de outra mitocôndria. Quando essa célula vai se dividir, elas se separam ali em dois grupos, né, lá no processo da mitose ou da meiose. Eles separam ali esses grupos, mais ou menos equivalentes, a mesma quantidade de um lado se posiciona do outro, para ficar mais ou menos igualitário. Ao final, de cada grupo, essas mitocôndrias vão se duplicar e restabelecer o número original de quando começou o processo de divisão. Então, sempre que há necessidade, elas se autoduplicam. Então, de uma mitocôndria, eu vou gerar outra mitocôndria. Então, eu divido ali, ela se divide ali e vai formar outra mitocôndria. Então, elas são basicamente semelhantes. As do espermatozoide, elas vão penetrar no óvulo só durante a fecundação. Olha aqui, deixa eu só explicar esse detalhe para vocês. Esse aqui é um espermatozoide e aqui o processo de fecundação. Então, durante a fecundação, o que entra dentro do óvulo? Apenas o material genético. Todo esse corpo basal aqui, todo esse corpúsculo aqui do espermatozoide, ele vai ser degradado do lado de fora. Então, só entra normalmente o DNA do espermatozoide. E toda essa cauda que dá para vocês visualizarem aqui, ó. Fase 1, o espermatozoide chegando. Fase 2, ele consegue entrar dentro do óvulo. E aqui na fase 3, você vê que ele lança o material genético para dentro desse óvulo. E aí, aqui não entra as mitocôndrias masculinas no óvulo, ou seja, todas as nossas mitocôndrias são de origem exclusivamente da mãe. Há exceções, raras exceções, tá? Houve um estudo publicado agora em 2018 que eles conseguiram detectar uma criança que tinha uma doença mitocondrial e essa doença só existia de herança familiar do pai. E aí eles perceberam que há casos que pode ser que na hora da entrada aqui caia algum pedacinho de mitocôndria ou entre um pouco mais além do material genético dentro desse óvulo e leve esse material genético masculino das mitocôndrias masculinas. Mas esse é um processo muito raro de acontecer. Tá? Então, o normal é que quase todos os humanos que nós conhecemos, quase boa parte dos animais que nós conhecemos, carreguem as mitocôndrias maternas, né? E não as dos pais. Bom, essas mitocôndrias também são encontradas nas células vegetais, né? Então, a gente tem todos os grupos, só podem ser visualizadas com o auxílio do microscópio, a gente não consegue ver lá no nosso microscópio aqui, a gente tem o óptico, somente no eletrônico para enxergar, porque elas são muito pequenas. Elas não são encontradas nas bactérias e algas azuis, então são organismos que provavelmente que têm a mesma origem dessas mitocôndrias e elas não são encontradas nesses grupos. Estão presentes nas células do músculo, do coração, sistema nervoso, pois é onde a gente vai usar muita energia. Aqui essa imagem aqui da crista mitocondrial, né, onde acontece todo o processo
de síntese dessa glicose. Os vegetais usam a energia luminosa do sol para transformar a energia química potencial, geralmente a glicose. Você pega ali a luz do sol, gás carbônico, molécula de água e transforma isso em glicose. E aí depois a mitocôndria pega essa glicose pronta, quando não tem luz, e utiliza para essa planta a geração de ATP. O oxigênio é liberado na atmosfera, quando você tem a formação da molécula de glicose, e ela vai guardar o seu próprio ATP ali para ela crescer e se desenvolver. Esse aqui é um processo, a gente fala assim que é um processo, é um ciclo, né? Fotossíntese e respiração celular é um ciclo. As plantas geram a molécula de glicose, armazenam ali na planta, nós comemos essa planta, o animal come aquela planta, nós comemos os animais, e aí a gente tem uma cadeia trófica. Essa cadeia trófica vai utilizar toda essa energia de um grupo de espécies para outra. As plantas são altamente eficientes nesse serviço que elas fazem, que é de gerar o seu próprio alimento. O que sobra, o que ela armazena, nós comemos e vamos utilizar isso. A gente come ali a glicose pronta, o ácido graxo pronto, e aí a mitocôndria vai lá e faz a respiração celular, gera calor, gera ATP e nós crescemos, desenvolvemos. Então se eu comer muita planta, eu vou ter muita energia? Sim. E aí aquilo que o nosso corpo não conseguiu usar, ele vai armazenar. Onde ele armazena? Nas nossas gordurinhas, né? Vai armazenando o excesso de glicose, o excesso de gordura, e aí nós vamos ficando mais cheinhos ao longo do tempo. Então, a célula é altamente eficiente. Ela só vai quebrar aquilo que ela precisa. O que não precisa, ela armazena para usar mais tarde.